por isso mesmo. O Bolívar foi tirado, mas tudo bem, mas o Índio quando foi tirado, também não tinha comprometido, o Índio foi retirado da equipe. Quer dizer, o Bolívar não aceita a reserva. Será que isso é compatível com o jogador profissional? Pois é. Que ganha, sei lá, quantos R$1.000 para fazer isso? Acho que não. O motivo é saber por que eles foram tirados, né? Se a estatística dava todas as condições para que eles, né? Eles permanecerem. Eu acho que ele ficou pé da vida, não aceitou. Eu não sei se essa é a atitude mais profissional, até acho que não é, mas eu acho que foi isso que aconteceu, né, Adil? Eu acho que ele, me tiraram, estão de sacanagem, agora eu vou ficar de sacanagem também, vou fazer sacanagem também. Não, mas eu acho que é direito do técnico e de toda a comissão, da direção, de fazer uma opção. O Inter fez uma opção de tentar renovar a sua zaga. O Inter está buscando, mas uma transição, o que é normal no clube, né? Bom, os dois jogadores, o Índio tem 38, né? 37 e 38. 37. O Bolívar tem 33 ou 34, né? É momento de transição, com certeza. Tem que buscar zagueiros mais jovens para tentar uma transição no Internacional. O Índio entendeu isso. Né? Só que o Inter não conseguiu fazer a transição. Está evidente, o Inter teve muita dificuldade de fazer isso. O que aconteceu? Índio, como se posicionou como jogador profissional, ele voltou a ser titular do Inter. O Inter não teve sucesso, o Índio voltou para ser titular. O Valmor tá mandando torpedo aqui pelo 9978-7885, ele tá pegando no nosso pé aqui. Enquanto que pega no pé, tá tudo bem, né, Valmor? Isso aí. Quando é o pico, daí é agressão. Já o Deco foi sem querer. Tô ligado. Não, Valmor, só um pouquinho. Qual o pico? Eu não lembro. O Anderson Pico foi expulso. O Anderson Pico foi expulso 2 jogos ainda. Injustamente. Nós falamos aqui, foi um absurdo. Ainda pegou 2 jogos. Foi uma vergonha o que fizeram com o Anderson Pico. E daí a vergonha ainda se tornou maior a partir do momento que o STJD vai lá e julga e ainda penaliza o jogador ainda mais. Foi um absurdo já tirá-lo do jogo e daí penalizar ele por 2 jogos foi uma vergonha. A gente não concordou, Valmor. E ontem até sangue deu, né? E ontem... Eu não sei, Valmor, é que assim, eu gosto de analisar sempre a conduta do jogador. O Deco não é disso. Me parece que foi uma atitude ali sem querer. Eu acho que ele abre o braço. A mesma coisa que eu achei que quando o Kleber... Aí nós vamos cair no seguinte aspecto. Aquele lance do pênalti. Foi mão na bola, bola na mão. O cara teve a intenção ou não teve a intenção? É interpretação, né? Exato. Quer dizer, então o que eu entendo é o seguinte. Se é um jogador já com histórico, ele logo é punido porque ele tem o histórico. Não. O que tem que ser punido é o fato, não o histórico do cara. Entende? Não é o histórico do cara. Só porque tem um zagueiro que dá cotovelada em todo mundo, então aí ele tem que pegar 5 jogos. Como teve alguém lá que nunca deu cotovelada em ninguém e fez a mesma coisa que o cara, aí pega 1. Não. Tá sendo julgado o fato. Se é que nem tu dá 1. Se tu matar com 1 tiro ou com 5 tiros, matou, velho. Matou. Entende? Eu acho. Mas se tu reincidir é pior, né, Não, tudo bem. Só que a arbitragem, na verdade, ela analisa o quê? Essa é a maior prova que os árbitros já vão com carta marcada. Carta marcada. Fulano, ciclano, beltrano, eles se comunicam. Quando eles dizem os árbitros vão fazer um encontro para se reciclar, não. Eles vão lá fazer um encontro para falar mal dos caras que incomodam no jogo. Tu vai apitar tal jogo, tu cuida do fulano, beltrano do time tal, o outro do time não sei o que lá. E eles vão marcando as cartas, e o árbitro quando vai, pode ver. O Kleber, por exemplo. O Kleber não é nenhum santinho, mas a partir do momento em que ele começou a ter dificuldade com a arbitragem, ele até desaprendeu a jogar. Porque se ele mete o pé em alguém, é bandido. Quando eles dão nele, tá simulando, tá não sei o que lá. Até o árbitro argentino, no meio da semana aí, cara, o jogo começou, já tiraram ele pra cima. Se ele faz aquilo ali, ele já está com a carta marcada. Eu acho que o Deco acusou o golpe ontem. Tinha que ter sido, na verdade, punido. Cartão amarelo. Aquilo ali é lance para vermelho. Se dá cartão é vermelho. Né? É lance para vermelho. Entende? Mas adianta, é assim. Então mas não deveria ser. Não deveria ser. E aí os caras que foram jogar, eles viram o lance. Eles vão olhar agora o lance do Deco e vão olhar o lance do Marcelo Moreno. E aí? O do Deco é bem mais forte. O cara do Curitiba estava sangrando. Eles vão falar que o do Marcelo Moreno não tinha bola. Eles olharam só depois, porque tem... mas agora já tem a outra imagem. O vídeo começa antes, né? Sim. O vídeo começa antes. Ele foi chutado para depois revidar. É a mesma situação do Rever. Não, mas eu sou obrigado a discordar de vocês. O Moreno ele promove uma agressão livre. Ele foi espontânea. Mas ele foi agredido primeiro. Tudo bem. Mas ele foi lá e agrediu. Não.
Não, mas ele também foi agredido. Não, mas tudo bem, mas eu tô numa comparação com o Deco. O Deco foi numa disputa de bola e eu vi o lance, meu entendimento do jogador, ele realmente queria disputar a bola com o adversário, a intenção não era dar um soco no rosto do adversário. Eu não sei. Não, Eu não sei. Não, mas aí é a interpretação, né? Eu tenho o seguinte... Eu vi a disputa de bola dos tudo bem. jogadores. Eu uso o seguinte critério, eu acho que a bola foi o escudo do cara que tá ali. Ele tinha um escudo, a bola, mas ele meteu o braço pra acertar o cara. Eu entendo que ele, na verdade, tentou ficar com a bola. Para mim foi um lance de jogo. O do Moreno não. O Moreno sai, vai lá e dá um soco no adversário. É diferente. Né? Ele revida, né, Adil? Não, tudo bem. Tá, mas os juízes que olharam a fita, e os juízes que olharam a fita do Anderson Pico, viram o quê? Não, ali foi aqui nós já estamos... Não. Eu estou falando que aquele lance foi ridículo. Interpretação. Não. Então eles interpretaram de um jeito, o árbitro interpretou do outro. Não, ontem o árbitro... O Deco ficou até constrangido na hora. Não, primeiro que o árbitro não viu. Ele estava numa posição que ele não viu. Ele não deu... Ele está na posição, ficou evidente, ele não viu o lance. Depois ele próprio se assusta, ele vê o jogador sangrando, ele olha... Mas e se tivesse visto, Adil, será que expulsa? Eu custo a entender algumas coisas, Adil. O Deco estava com a bola, o árbitro não viu. O Moreno não estava com a bola e o árbitro viu. Não, foi o auxiliar que viu, né? O auxiliar que indicou, né? Não sei. O auxiliar que sim, mas estava na cara do auxiliar. Não sei. E ontem o auxiliar não viu. Não deve ter visto, não teria indicado. Claro, né? lógico. Aí ninguém viu ontem. É uma coisa... Não, mas então, Jesse, tu tá dizendo que o Fluminense foi favorecido, é isso? Não, eu estou dizendo que o critério com o Deco é pelo histórico do Deco. O árbitro não usou o critério com o Deco porque o Deco não tem histórico de meter o braço na cara de ninguém. Mas isso não lhe dá o direito mas de o Moreno também não tem, cara. Não, mas tudo bem, isso. Moreno mas o Moreno ainda é um lance sem bola. O Deco não lhe dá o direito. Se ele nunca botou o cotovelo na cara de alguém, agora ele já botou. E ontem ele deveria ter sido punido por isso. Não pode usar o critério... ele nunca fez isso. Deve ter sido sem querer. Não, eu não falei. Não. Pra mim é diferente. Eu tô falando o que o árbitro deve ter interpretado. Não, tá errado, errou o árbitro. Não, era um lance cheio de gente em roda. O árbitro viu. Pra mim, ele não interpretou que fosse que ele não viu que foi com tanta força. Eu repito, pra mim houve a interpretação de que houve uma disputa de bola. Mas não é a força que tu pune, é a intenção que tu pune. Mas é aí, já sim, mas eu repito... Com fratura, tu dá 15 jogos. Sem fratura, tu dá 2. Não, mas eu não vi a intenção do cara de dar o soco no rosto do adversário. É isso que eu tô dizendo. Pra mim, houve a disputa de bola. Eu te digo que ele teve intenção porque ele parou. O Deco parou, quando ele meteu o braço no cara, ele não continuou a jogada, ele parou. Aí quando ele viu que o árbitro não fez não tomou nenhum tipo de atitude, daí ele saiu jogando. Não, mas aí que tá, se o cara tem a intenção de dar o soco, segue jogando, cara. E quando ele viu que atingiu o jogador a deixar no rosto, ele se assustou. Ele viu que tinha usado força desproporcional na disputa. Aí ele dá uma parada, espera pra ver o que acontece, depois ele segue. É currículo. Eu só acho... Se ali o Kleber do Grêmio feito a mesma coisa, quantos jogos? Ontem já tinha saído, né? Aí eles iam analisar depois a intenção. Não, é histórico. Vamos ver o histórico do cara. É polêmico. Então tá, acertou o juiz. Isso é levado em conta. Esse dado aí que o Adil levantou, que daqui a pouco acha que o Fluminense está sendo favorecido, é um dado que a gente pode analisar. Nem levando para esse lado. Não, mas eu acho que a gente pode analisar, porque o Fluminense foi favorecido em vários jogos do Campeonato Brasileiro. E até em lances de expulsão. De expulsão nesse Campeonato Brasileiro, né? 2h31 para fechar aqui rapidinho, gente. Grêmio e Bahia. Se o Grêmio jogar, que jogou no meio da semana, não ganha. Do Bahia. E não tem o Zé Roberto, tem esse agravante, né? Não ganha. Considerando que o Bahia vai jogar em casa, tendo que buscar na tabela ainda, eu acho que o jogo pro Grêmio fica um pouco mais aberto, né? O Grêmio vai pegar um adversário que não vai jogar para não perder. Exatamente. Então tem uma vantagem. Vai ter que jogar para ganhar. O Grêmio não sabe jogar contra quem não quer perder o jogo. Se o jogo fosse aqui, seria muito mais difícil. Né? Aí o Bahia viria para não perder. Mas se tiver o sono que teve no meio da semana... Eu noto que o Ricardo tá usando uma calça mais exótica hoje. Calça social, é isso? Não.
Pô, calça social, coisa bonito, linda. hein? Não, você- Mas sabe por que ele veio mais cedo aqui no aquário? Pra te não ficar empilhando coisas aí, né? Com certeza. É isso aí, tá te cuidando agora. Ah, mas não me entrega assim, tia. Mas só pode ser tu, Isso aí que não se tu faz. acha que eu já sei fazer isso aí? Pessoal, eu quero dar um recado rápido aqui. A LAF hoje à noite. A LAF vai encarar o Blumenau. Ontem perdeu por 4-0. A transmissão será na Rádio do Vale, AM 820. A partir das 8. A partir das 8 da noite, o jogo começa às 7, tem a Voz do Brasil, a partir das 8 pela Rádio do Vale, a partir das 6h50 pela Rádio Independente tem o basquete e amanhã a dupla Grenal, 13h30 da tarde, abertura, Inter e Palmeiras na Tropical, 6h20 Grêmio e Bahia também na Tropical FM com toda a equipe esportiva, domingo às 10 da manhã, vamos fechar aí as 10 transmissões dessa semana. Um ótimo fim de semana para vocês, gurizada. Obrigado, igualmente. Não, Moisés, tu te cuida, né? Domingo tu tá de folga. Sim. E- Não, folga não. Não, domingo de tarde. De tarde, Não sim. vai inventar, né? Coisa aí pra Sim. depois não vir com atestado médico. Sempre. Não vou dizer, não posso. Isso não posso dizer. Não pode dizer. Não, isso não vou dizer. Não vai dizer. Se pular, pula o portão, não a cerca. É isso aí. Olha aqui, ó, só para fechar então de vez o programa, tô fechando desde as 2h30. Os caras estão me torrando a paciência a semana toda. Eu fui pular um portão no domingo passado, levei um tombo assim que é uma coisa fantasmagórica. Então no fim de semana agora prometo não repetir o ato. A coisa foi tão grave, pessoal, que ele ficou 2 dias sem poder usar calça, só bermudas, em vez de usar arranhões, e está verdade. há 10 dias sem usar nenhum tipo de calçado fechado. Mentira, foi domingo, só essa semana. Sem não. usar a calça porque ele caiu em cima de um pé de roseta. Mas olha, Sabe lá se não foi por isso que tu já tirou lá, hein? não tem situação ruim que não possa piorar, né? Quando tu cai em cima do arame farpado é pra matar o Galdério. Apomedil, Rock Tratores, Net e Lojas Prata. Tchau. Na Independente, Esportes em Desfile. Na Quem anda na moda, passa no Teva. Em moda social, todo mundo sabe. O Teva é o nome número 1 em trajes. Mas você sabia que as lojas Teva têm uma bela coleção de moda casual? Isso mesmo, para o seu fim de semana ou mesmo para quem trabalha de modo mais casual. As lojas Teva têm uma fina coleção de camisas esportivas, malhas, calças jeans e sarjas. Venha conhecer, ainda mais agora que tem promoções. Teva, o primeiro nome em moda masculina. Quer comprar eletrodomésticos? Na Cedel é sempre mais fácil. Quer comprar móveis? Na Cedel é sempre mais fácil. Quer comprar eletrônicos? Na Cedel é sempre mais fácil. Quer comprar material de construção? Na Cedel é sempre mais fácil. Cedel, sempre mais fácil de comprar. Bem-vindo à melhor noite da região. Espaço climatizado, pub, camarotes, pista eletrônica embalada pelo melhor da house music. Café Virtual, a casa noturna mais badalada da região. Urivaldo e Tato Cabeleireiros, ambiente climatizado, profissionais especializados em cortes de cabelos masculinos para todos os estilos. Urivaldo e Tato Cabeleireiros, no centro de Lajeado, fone 3011-1853. Clínica Dr. Bruno Pivato, proctologia, videolaparoscopia, cirurgia do aparelho digestivo, endoscopia e colonoscopia. Clínica Dr. Bruno Pivato, no Centro Clínico de Estrela, sala 303. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado.